Neste vídeo você vai aprender a pregar em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha, o que eu vou te passar aqui é um esboço de pregação completo, para que você possa usar ao ser convidado para pregar a palavra de Deus. Então, por favor, pega papel e caneta para que você possa anotar tudo que eu vou te passar aqui, porque essa aula está boa demais. Já aproveita, deixa seu gostei aí e se inscreva aqui no canal. Mas antes de tudo, eu preciso te mostrar o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Por mais que é um texto bastante conhecido, pode ser que você que está aqui comigo ainda não conhece esse texto. Então preste atenção, vou colocar aí na tela. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem sombra de dúvidas, este é um texto bastante conhecido e um texto que você conseguirá usá-lo para pregar a palavra de Deus num culto de jovens, num círculo de oração, numa consagração, até mesmo num culto público. Esta pregação completa que eu vou te passar aqui, você poderá usá-la em diversas ocasiões. Então vamos lá? Quero te passar aqui então uma pregação completa em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos começar pelo tema e pela introdução. Preste atenção aí, vou colocar na tela. Bom, temos aqui então o tema da nossa mensagem. Para você que vai pregar pela primeira vez, anote isto, tá? Anote este tema de pregação para Romanos 12, versículo 1 e 2. O tema que eu sugiro para este texto é o seguinte: faça a diferença nesta geração. Este é o tema. Então, quando eu for pregar a palavra, quando eu for pregar pela primeira vez e estiver no púlpito, ao fazer a leitura do texto, eu vou anunciar para a igreja o meu tema. Eu vou dizer: meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra da parte do Espírito Santo que traz por tema, ou que traz por título, faça a diferença nesta geração. Percebe como é um tema atual, é um tema oportuno e é um tema que é aplicável à vida dos ouvintes? Então vamos para a introdução? Preste atenção na introdução. A introdução, eu coloquei algumas informações aqui que são importantes de você destacar. Primeiro, comece contextualizando os ouvintes na carta de Paulo aos Romanos. Você pode começar dizendo que Romanos é a carta mais teológica de Paulo. Quando se pensa em teologia paulina, logo nos vem Romanos na cabeça, na mente, na memória, porque é uma carta onde Paulo é extremamente teológico do início ao fim. Então você pode destacar isso para contextualizar os ouvintes na carta de Paulo aos Romanos. Você pode também dizer, após falar que a carta é uma carta teológica, que o capítulo de número 12 em diante é o início da seção prática da carta. Preste atenção aqui, Paulo costumava dividir a sua carta em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre doutrina. Na segunda parte da sua carta, ele fala sobre prática. Como que você vive aquela doutrina na prática de vida que ele acabou de escrever. No caso de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, é só doutrina e só doutrina. Quando ele chega no capítulo 12, ele vai aplicar essa doutrina à vida dos seus leitores. E no nosso caso, vamos destacar para os nossos ouvintes que Paulo está começando a seção prática, que vai até o capítulo 16, neste texto de Romanos 12, versículo 1 e 2. E assim, eu posso avançar e dizer para os meus ouvintes aqui na introdução que para fazer a diferença precisa se atender a 3 chamados de Deus. Percebeu como é uma introdução sucinta, mas rica
em conteúdo? Então este foi o nosso tema e a nossa introdução. Obviamente que você vai desenvolver com as suas palavras muito mais essa introdução, tá? Eu apenas coloquei aqui um resumo do que eu, Pastor Thales, diria se eu estivesse pregando nesse texto. E aí você vai, na inspiração do Espírito Santo, dar mais corpo, não apenas à introdução, mas também ao restante da pregação que eu vou aqui apresentar para você. Mas antes de passarmos aqui para o desenvolvimento da mensagem, eu quero aqui que você faça uma tarefa muito importante aqui nessa aula. Para você não esquecer, tem muita gente que erra e peca na introdução, fazendo uma introdução muito longa e cansando os ouvintes logo no início da mensagem, quando deveriam capturar a sua atenção. Para que eu saiba que você aprendeu que uma introdução deve ser sucinta, vai aqui nos comentários e coloca assim nos comentários: olha, a minha introdução deve ter 5 minutos. Coloca aqui nos comentários, porque você escrevendo isso vai ficar fixado aí na sua memória. Então, escreva aqui nos comentários, por favor. Para tudo, vai aqui e escreve: a minha introdução deve ter 5 minutos. Escreveu? Se não escreveu, escreva aí, tá? E fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente está apenas aqui começando a nossa aula para você aprender a pregar e aprender a preparar uma pregação em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tendo falado então do tema e da introdução, vamos lá para o desenvolvimento. Este texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, eu dividi esse texto em 3 tópicos, tá? 3 tópicos. O desenvolvimento da minha mensagem está dividido em 3 tópicos. Fica fácil de você pregar, porque é apenas 3 tópicos, e fica fácil dos ouvintes assimilarem também a sua pregação por conter apenas 3 tópicos. É mais fácil de assimilar e de decorar o conteúdo. Vamos lá então para o primeiro tópico. Por favor, olhe aí comigo na tela. O primeiro tópico, portanto, da nossa mensagem, da nossa pregação completa em Romanos 12, versículo 1 e 2, vai ser o seguinte: somos chamados a nos apresentar. Você deve estar lembrado que no finzinho da introdução, o que eu fiz? Eu fiz um gancho, que esse texto nos mostra 3 chamados de Deus que temos a obedecer para fazermos a diferença nesta geração. Primeiro chamado, tá aí na tela, ó. Somos chamados a nos apresentar. E onde está baseado este primeiro tópico? É bom frisar aqui que cada tópico da nossa mensagem deve ter como suporte um texto bíblico ou parte de um texto. Neste caso, estamos nos baseando no versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha a parte aí que eu deixei destacada, ó, é de onde emana o nosso tópico, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que a palavra-chave para o nosso tópico é que apresenteis o vosso corpo. E aqui você vai então desenvolver este tópico. E só neste versículo 1, você tem muito material aqui para desenvolver essa pregação, para desenvolver este tópico, para fazer um sermão em Romanos 12, versículo 1 e 2. Preste atenção, como eu faria se eu estivesse pregando em Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu olharia para este versículo, que vai aparecer aí na sua tela novamente, e eu começaria destacando primeiro a urgência dessa apresentação. Porque veja como Paulo começa o versículo. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. Eu destacaria que essa palavra rogo-vos é a palavra mais forte que tem na língua grega, quando Paulo escreveu, para apelar a alguém, para pedir algo a alguém. Então o que Paulo está pedindo é algo de extrema importância. Outra coisa, Paulo está se baseando, Paulo faz esse pedido, faz esse rogo, baseando-se na compaixão de Deus. Como assim, pastor Thales, compaixão de Deus? É o que ele falou do versículo 1 ao 11. A doutrina que Paulo expôs do versículo 1 ao 11
ela trata da compaixão de Deus para conosco, em favor da nossa salvação. Então, baseado em tudo que Paulo disse do capítulo 1 ao 11, a nossa justificação pela fé, nossa salvação, nosso nome escrito no livro da vida, nossa santificação, nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus e apresentá-lo totalmente, porque é isso que a palavra apresentar significa, apresentar de uma vez por todas, a semelhança de um sacrifício do Antigo Testamento. E é isso que ele fala aí no texto quando ele diz assim, em sacrifício vivo, santo e agradável. Lá em Levítico, os sacrifícios eles eram abatidos, os animais eram abatidos primeiramente e depois colocados no altar como um sacrifício morto. Mas nós não. Paulo fala que nós devemos nos apresentar vivos para Deus. Os nossos membros devem ser apresentados como instrumentos de justiça, sacrifícios vivos, santo e agradáveis a Deus, e isso sim é o nosso culto racional. A palavra racional aqui traz a ideia de um culto lógico, um culto coerente com a minha profissão de fé, coerente com aquilo que eu creio. Eu me apresento a Deus na prática de vida, e isso está de acordo com aquilo que eu creio na minha mente. Então, seja na teoria ou na prática, Deus é glorificado na minha vida. Deu para você entender? Então, este é o primeiro tópico da pregação. Somos chamados a nos apresentar, se quisermos fazer a diferença nesta geração. Agora, nós vamos para o segundo tópico da nossa pregação. Então eu já destaquei o primeiro tópico, que somos chamados a nos apresentar, e agora nós vamos para o segundo tópico, que é o seguinte, preste atenção aí. Somos chamados, em segundo lugar, a nos inconformar. Então eu posso destacar para a igreja o seguinte, em segundo lugar, meus irmãos, eu aprendo nesse texto que somos chamados a nos inconformar. E onde isso está baseado? Tá no texto aí, ó, que eu destaquei. E não vos conformeis com este mundo. É aqui que se baseia o segundo chamado de Deus para nós, se quisermos fazer a diferença nesta geração. E como eu desenvolvo este segundo tópico? Você pode desenvolvê-lo mostrando para a igreja que a palavra que Paulo usa para se conformar, não vos conformeis, é a palavra forma. Você pode falar para os ouvintes pensarem numa forma de bolo, numa forma de biscoito. Quando você coloca a massa ali, a massa não toma exatamente a forma daquela forma. É isso que o mundo quer fazer conosco, quer nos fazer nos encaixar nos seus princípios, valores e pensamentos pecaminosos. Mas nós não podemos nos conformar com o mundo. Pelo contrário, devemos ser inconformados. Se tivermos que nos conformar com algo, é com a forma da palavra de Deus, é com a forma dos princípios de Deus. E aí eu sugiro que você use uma ilustração bíblica, você pega uma história bíblica de alguém que se inconformou com o presente século. Pode usar até o exemplo do próprio Paulo, quando ele estava em Atenas, por exemplo, que o seu espírito se perturbava ao ver a idolatria na cidade. Então ele não se conformou com a situação de Atenas, ele ficou inconformado e isso levou ele a pregar. E se estamos inconformados com este mundo, isso deve nos levar também a proclamar a palavra de Deus, a pregar e tirar as pessoas dessa forma que o mundo oferece e trazê-los para o reino de Deus. Então você pode fazer esses destaques de pessoas na Bíblia que se inconformaram com a sua presente geração e fizeram a diferença no tempo em que elas viveram. E claro, nunca esquecer, tá? De aplicar a verdade de cada tópico à vida dos ouvintes, ok? Você explica o que o tópico significa, você ilustra com algum exemplo bíblico, algum exemplo pessoal e você aplica à vida dos ouvintes. E se eu posso deixar para você aqui um texto, uma referência para você usar nesse segundo tópico e aplicar à vida dos ouvintes, é 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Eu vou colocar aí na tela o que diz o texto, tá? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Olha que texto abençoado que dá para usar neste segundo tópico. Estamos falando sobre
não se conformar. E vem João e fala sobre não amar o mundo. Só se conforma com o mundo aquele que ama o mundo. Mas se Deus nos exorta a não amá-lo, isso significa que também não vamos nos conformar com ele. E aí, tá aqui comigo? Tá acompanhando essa pregação completa em Romanos 12, versículo 1 e 2? Coloca aqui pra mim nos comentários o que você tá achando dessa aula. Tá dando pra você entender? Escreve assim, ó, tô entendendo, continua aqui, pra eu saber que você ainda tá nessa aula. Coloca aqui nos comentários, tá? E participa dessa aula comigo. Vamos lá então pro terceiro tópico dessa aula para você que quer aprender a pregar a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Preste atenção no terceiro tópico da nossa mensagem. O nosso terceiro tópico, em terceiro lugar, somos chamados a nos transformar. Onde está baseado isso? Está baseado no versículo 2 de Romanos 12, ó. E não vos conformeis com este mundo, que foi a base do tópico anterior da mensagem. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, esse é o nosso terceiro tópico, a terceira verdade do nosso desenvolvimento, da nossa pregação em Romanos 12, versículo 1 e 2. E como você pode desenvolver este tópico? Você pode destacar que Paulo ele fala que nós devemos nos transformar como? Por intermédio da renovação do vosso entendimento. Que nós precisamos ter a mente de Cristo. O nosso pensamento precisa ser transformado. Você pode destacar também, para enriquecer mais a sua pregação, sobre irmãos que mesmo tendo entregado a sua vida a Cristo como Salvador, mesmo sendo crentes fiéis, ainda mantêm padrões de pensamento do passado, mantém comportamento do passado, mágoas do passado, tristezas e desafetos do passado, e que essas pessoas então, portanto, precisam passar por uma renovação na sua mente. E sabe como que a nossa mente é renovada? Sabe qual é a ferramenta que Deus usa para renovar o nosso entendimento? É a palavra de Deus. E aqui você pode destacar a importância de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de ter sempre a Bíblia por perto, para que o nosso pensamento ele possa ser renovado, toda a sujeira possa ser tirada e todos os princípios e toda a vontade de Deus possa ser acrescentada no nosso pensamento, no nosso entendimento. Então o que renova a nossa mente é a palavra de Deus, são as escrituras que vão nos renovar. E você pode destacar também dentro deste terceiro tópico o fim do versículo 2, que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como você pode destacar essa parte? Você pode arrematar os seus três tópicos dizendo assim: olha, é o desejo de muita gente conhecer a vontade de Deus para uma área particular da sua vida. Quem é o pastor que nunca ouviu de uma ovelha a seguinte pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida? Como descobrir, como saber a vontade de Deus? Aí você pode destacar o seguinte: mas quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, quando você não se conforma com este mundo e quando você se transforma pela renovação do seu entendimento, você não apenas conhece a vontade de Deus, mas experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, se você quer viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, ver Deus conduzindo você pela vontade dele, apresente-se a Deus. Não se conforme com o mundo e transforme o seu entendimento pela palavra de Deus. Olha que maneira interessante de você arrematar este terceiro tópico antes de caminhar para a conclusão. E tendo falado da conclusão, agora nós vamos para ela. Óbvio, todo sermão deve ter um fim. Inclusive, vou pedir para você escrever isso aqui nos comentários. Vai aqui abaixo nos comentários e digita assim: olha, minha pregação deve ter um fim. Escreve aí: minha pregação deve ter um fim.
Sabe por quê? Parece óbvio, mas muitos pregadores se perdem quando o assunto é a conclusão. Pregam, falam, dão voltas, voltam no mesmo assunto e não conseguem terminar, não conseguem concluir a sua palavra. E é sobre a conclusão que vamos falar agora. Dá uma olhada aí na sua tela, porque eu vou colocar ela aí. Então vamos lá, chegamos aqui na conclusão. E olha só que interessante, muitas pessoas já confidenciaram para mim a seguinte dificuldade: Pastor Thales, eu não sei como passar do desenvolvimento da minha pregação para a conclusão. Como que eu mostro para os meus ouvintes que eu entrei na conclusão? E eu coloquei aqui uma palavra-chave, uma palavra gancho, para que você aprenda este importante passo na sua pregação. Para que você passe do desenvolvimento para a conclusão, é só você dizer o seguinte: para finalizar, irmãos, é uma frase que mostra que você está indo para o fim da sua pregação. Uma outra frase: caminhando para o fim, queridos, ou para eu concluir, igreja. Tá vendo como são frases de transição que mostram que eu estou indo para o fim da mensagem? Aqui eu coloquei para finalizar. Aí o que você vai fazer na conclusão? Você vai relembrar o que você destacou durante o desenvolvimento, os pontos sobre os quais você falou com a igreja. Para finalizar, vimos que para fazer a diferença nesta geração, que é o tema da sua pregação, o objetivo da sua pregação, precisamos, primeiro, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo, nos inconformar com este presente século. E terceiro, nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E aí eu posso terminar minha conclusão aplicando a mensagem à vida dos ouvintes. Decida hoje fazer a diferença. Olha que interessante, ficou uma conclusão muito boa e bem objetiva. Só um dado para você aqui, tá? Assim como na introdução, a conclusão também precisa ser objetiva. E aí, deu para entender? Pastor Thales, eu ainda tenho dificuldades. Você explicou introdução, tema, desenvolvimento, conclusão, mas olha, se tem um assunto que eu tenho muita dificuldade é em montar uma pregação, é em fazer uma pregação pela primeira vez. Pastor Thales, me ajuda. Então eu tenho um convite muito especial para você. Se você quer dar um passo a mais e aprender muito mais, eu quero te convidar a conhecer e a se inscrever o treinamento que eu elaborei, chamado Seja um Pregador Treinando Vocacionados. É um treinamento voltado exclusivamente para pregadores iniciantes, para você que não sabe nada, que sonha em ser um pregador, mas não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe que texto escolher, nem como interpretar a Bíblia, nem como fazer um esboço, nem como se portar em cima de um púlpito. Eu quero então te ajudar. Dentro desse treinamento, eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus. Começando do absoluto zero, para você que nunca pregou, para você que não sabe nada, e caminhando até partes mais avançadas. Hoje, já somos mais de 5.000 alunos. 5.000 alunos que não sabiam pregar, 5.000 alunos que não sabiam desenvolver uma mensagem e hoje pregam com desenvoltura e com eloquência em suas congregações locais. E eu quero que você conheça um pouco do meu treinamento por dentro, para que você saiba como ele funciona, para ver se faz sentido para você e aí você toma a sua decisão, tá bom? Vou te mostrar aí o meu treinamento por dentro, preste atenção. Então vamos lá, nós estamos aqui dentro da plataforma do meu treinamento. Você vai receber acesso a toda essa área aqui com as aulas do meu treinamento, mais de 70 aulas, tá? Assim que você efetuar o pagamento da sua inscrição. Vamos lá, quero te mostrar algumas coisas aqui bem interessantes para você conhecer e te ajudar na tomada de decisão. São 7 módulos, tá? 7 módulos, mais os bônus. Olha só que interessante, além do treinamento, você ainda ganha 7 bônus totalmente grátis, tá? De minha parte para te abençoar. Aqui são videoaulas. Por exemplo, como memorizar a Bíblia, uma super aula de memorização bíblica, e a segunda aula bônus, como ser um professor de EBD inesquecível. E aqui materiais digitais, como curso de grego, curso de hebraico,
mais de 3.000 esboços e tem muito bônus aqui para você, tá? Mas eu não quero me deter nos bônus, eu quero me deter aqui nos módulos para você conhecer. Primeiro deles, fundamento, aqui você vai aprender as bases da sua chamada. Falaremos sobre vocação, privilégios e responsabilidades do pregador, o que é pregação, muita gente pregando e não sabe nem o que é pregação, requisitos para ser um pregador, mentalidade do pregador, como construir uma vida de oração. Esse é o módulo de número 1. No módulo de número 2, falaremos sobre a Bíblia, a principal ferramenta do pregador. Você aprenderá o que é a Bíblia, leitura bíblica de uma forma que você consiga extrair mensagens da palavra de Deus. 3 super aulas sobre interpretação bíblica, aulas que você nunca viu. Você vai ter aqui, ó, nessas 3 aulas aqui, vai destravar sua interpretação bíblica. Qual a melhor Bíblia para usar? Eu te indico a melhor Bíblia para você começar seu ministério. Aprenda 5 vezes mais como potencializar o seu aprendizado, o poder da Bíblia na pregação, muita coisa boa nesse módulo 2. Módulo 3, sobre falar em público, como destravar para que você consiga passar a sua pregação, transmitir a sua pregação na igreja, sem ser travado pela timidez, com desenvoltura, com eloquência. Você vai aprender aqui no módulo 3, ó, como perder o medo de falar em público, como causar uma boa impressão no público, como falar bem em público, linguagem corporal do pregador, vícios de linguagem, como vencer os vícios de linguagem, como vencer o nervosismo, como falar para impactar. São aulas assim que vão revolucionar a sua comunicação da palavra de Deus, tá? Módulo 4, componentes de um sermão inesquecível. Eu não vou me deter em tudo aqui, senão vai ficar muito grande esse trecho do vídeo aqui, tá? Tipos de sermão, aqui você aprende a pregar nos 3 tipos principais de sermão. O que é sermão temático, como preparar um sermão temático. O que é sermão textual, como preparar um sermão textual. O que é o sermão expositivo, como preparar um sermão expositivo. Qual o melhor tipo de sermão para você começar? Aqui você vai aprender, ok? Módulo 6, olha o módulo 7, pregue em todas as ocasiões. Aqui eu vou te ensinar a pregar no ar livre, pregar em culto fúnebre, pregar em presídios, pregar em congressos, pregar para jovens, pregar em culto caseiro, pregar em um casamento, pregar em aniversário. Você vai estar apto para pregar em qualquer ocasião, ok? Este treinamento vai simplesmente revolucionar o seu ministério. Como eu disse, fora os bônus que tem aqui, que você levará gratuitamente, tá? Pastor Thales, quanto custa o seu treinamento? O meu treinamento hoje, ele ainda está na promoção, tá? Hoje, ele sai por apenas 12 vezes de R$19,66. 12 vezes de R$19,66, menos de R$20 por mês, menos que uma pizza, menos que um lanche que você come no fim de semana, para você destravar seu ministério de pregação e dar o pontapé inicial na sua chamada. Só divide no cartão de crédito, tá? Não divide no Pix e nem no boleto. Só divide no cartão de crédito, em até 12 vezes de R$19,66. Ou você pode pagar à vista, pelo Pix, R$197, tá bom? Esse valor ele vai ser corrigido, tá? Sabe por quê? Porque eu vou atualizar todas essas aulas aqui, todas essas mais de 70 aulas, eu vou regravá-las num formato diferente, totalmente atualizado, vou acrescentar módulos, vou acrescentar aulas, vou turbinar esse treinamento aqui. E aí sabe para quanto ele vai? R$297. Então se eu fosse você, eu comprava agora, porque quando eu atualizar essas aulas, e até o fim do ano eu vou atualizar essas aulas, você vai ter acesso à atualização gratuitamente, sem pagar R$1 a mais. Então aproveita e já vem pro treinamento, já cai para dentro hoje e já se inscreve, tá bom? Vou deixar o link na descrição. O link vai estar aqui abaixo, vai estar escrito assim, venha estudar comigo, e vai ter um link ali. Clica nesse link e você vai para a página de pagamento. Só colocar seus dados pessoais ali, pode ficar tranquilo que é 100% seguro, tá? Você vai efetuar o cadastro ali pelo site da Hotmart. Efetuando o cadastro e o pagamento, o acesso vai chegar para o seu e-mail. Por isso é importante que você escreva o seu e-mail corretamente, porque o acesso vai chegar por lá. E fica tranquilo, Pastor Thales, e se eu comprar, não for aquilo que eu gostaria? E se eu comprar e não gostar do treinamento?
você tem 7 dias corridos para pedir seu dinheiro de volta. 100% do valor investido será devolvido para você, tá? Se você pedir o reembolso dentro dos 7 dias de garantia. Pode ficar tranquilo. Pastor Thales, comprei e não gostei. Você vai no YouTube e procura assim, ó, como pedir reembolso Hotmart. Vai ter um monte de vídeo te ensinando a pedir seu dinheiro de volta. Ou pode me enviar uma mensagem. Tem meu WhatsApp aí nos meus vídeos. É só mandar uma mensagem. Não gostei do treinamento, quero meu dinheiro de volta. Você não precisa nem me explicar o que aconteceu. Quero meu dinheiro de volta. E eu vou te explicar o passo a passo para pedir seu dinheiro de volta. Para você sentir segurança em fazer esse investimento no seu ministério, tá? Ok? Tome essa decisão. Para de postergar sua capacitação e vem estudar comigo. Para concluir essa apresentação do meu treinamento por dentro, eu quero te mostrar aqui apenas um trechinho de uma aula, tá? Só para você ver como funciona, como que é a aula por dentro. Olha só, vou parar de falar aqui para que você possa escutar um pouquinho. Com linguagem figurada, sobretudo no livro dos Salmos, em regras de interpretação. Capítulo 1. E escreveram. Capítulo 2, não. Eles escreveram um pensamento só, não tinha divisão de capítulos e versículos. Essa divisão foi feita lá na Idade Média. No início era tudo... São aulas bem didáticas, passo a passo, que eu fiz com todo o carinho para iniciantes. Para você que não sabe nada sobre pregação. Nada. Esse curso aqui vai revolucionar o seu ministério. Bora fazer sua inscrição? Link está aqui na descrição do vídeo. Ok? Corre para lá. Pastor Thales, não tenho condições ainda de fazer. Não tem problema. Você pode aprender no meu canal aí, tem vários vídeos para você continuar aprendendo. Também faço de coração para você aprender. Mas se você quer algo sério, quer estudar comigo, quer um ensino realmente passo a passo, quer destravar seu ministério ainda esse ano, link na descrição, já faz a sua inscrição aí e vem pro maior treinamento para pregadores iniciantes do Brasil. Estou te esperando. Muito bacana, não é verdade? E tem mais, tá? Para você que fizer o meu treinamento, concluir o meu treinamento, olha só o que você vai receber. Certificado exclusivo de conclusão do treinamento, para você colocar aí na sua parede, aí no seu escritório, sempre quando você olhar, você vai lembrar, puxa vida, eu concluí o treinamento do Pastor Thales, seja um pregador treinando vocacionados. Então não perde tempo, aproveita a promoção, porque o valor vai aumentar. Isso aqui não é papo de vendedor não, o valor vai aumentar. Vai aqui no link que está na descrição, vai estar escrito inscreva-se agora. Clica ali, você vai para a página de pagamento e efetua lá o pagamento da sua inscrição, dividindo no cartão de crédito ou pagando pelo Pix à vista. Certo? Quero te ver lá dentro do treinamento, quero te ver fazendo esse investimento na sua vida, tá? E para eu saber que você entendeu a importância desse treinamento para sua vida, escreve aqui nos comentários assim, ó, o meu ministério merece esse investimento. Escreve aqui nos comentários, digita aí, o meu ministério merece esse investimento. Escreve aí, ok? Vem estudar comigo nesse treinamento que tem revolucionado a vida de muitos pregadores iniciantes e aspirantes a pregadores. Para você que chegou até aqui, preste atenção. Tô deixando essa aula introdutória aqui sobre esboço, para você aprender a fazer um esboço de pregação. Corre para essa aula. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.